E hoje a Vanessa Rezende trouxe um tema muito interessante. Qual o limite nos cuidados com as crianças? E então, Vanessa, conta pra gente quais são os cuidados excessivos no dia a dia que podem ser prejudiciais para as crianças. Superproteção é uma atitude que às vezes nós temos de não permitir o filho nem respirar. Então tem pai que não deixa o filho fazer nada sozinho. É claro, gente, que a gente observa muito a faixa etária dos nossos filhos. Se você tem uma criança de 1 ano, de 3 anos, você não vai deixar o seu filho dormir na casa de uma amiguinha, eu creio que não. Mas às vezes uma criança de 8, 9 anos, ele pode passar uma tarde na casa de um colega, ele pode fazer uma excursão na escola. Então o pai que super protege, que tem um comportamento excessivo, às vezes ele não consegue usar de um bom senso, porque ele não deixa o filho viver. Ele poda a criança o tempo todo, porque esse pai, o comportamento dele é permeado pelo medo e pela ansiedade. E a palavra de Deus diz que Deus cuida de nós. Então você, pai, você, mãe, você precisa de descansar, se esse for o seu caso, de viver super preocupado. E a própria Bíblia diz, né, Tuca, pra gente não andar preocupado nem ansioso com coisa nenhuma, porque Deus cuida de nós. E se Deus plantou essa sementinha no seu ventre, e Ele vai te capacitar a ser mãe e pai de uma criança, sem viver neurado e com excesso de preocupação, porque tudo que é demais faz mal. Pois é, e é verdade. Agora, a gente sabe que existem muitos pais que querem, né, ser super protetores, mas não sabem que isso prejudica muito o desenvolvimento da criança, né, Vanessa? Isso. E, Vanessa, fala pra gente qual que é a importância de uma criança enfrentar desafios no dia a dia. Quando nós, pais, a gente começa, através do nosso amor, do nosso excesso de cuidado, a super proteger esse filho e não deixar ele vencer os desafios, o que vai acontecer? Essa criança, ela não vai ser criança o resto da vida, ela vai se tornar um adolescente, ela vai se tornar um adulto. E quando eu não rompo os meus desafios, porque alguém não me deixou passar pelas dificuldades, eu vou me tornar uma pessoa insegura, com baixa autoestima, não vou conseguir me dar bem comigo mesmo, muito menos com os outros, com dificuldade de relacionamento. Muitas vezes, gente, nós não deixamos os nossos filhos vencer os desafios porque nós não enxergamos o desafio como um desafio. A gente acha que vai ser um problema. Tudo depende da forma como você vê. Se você percebe uma situação difícil na sua vida e você fala assim, eis aqui um grande desafio, você vai encontrar forças dentro de você para você romper qualquer dificuldade, porque também é bíblico, porque a palavra de Deus diz que Deus não permite que a gente passe por nenhum desafio que a gente não vai conseguir romper. Então o desafio é para fazer com que a sua criança, com que você, papai e mamãe, cresça, desenvolva o seu potencial. Muitas vezes, através do desafio, nós descobrimos um potencial que a gente nem sabia que tinha. Através dos desafios, a gente vai ficar mais inteligente, mais forte, mais capaz e mais cheio de experiência. Então, quando você poda a sua criança, não deixa com que ela passe por desafio, ela vai se tornar uma pessoa fraca e frágil. E você, Tuca, que está me entrevistando, eu vou te fazer uma pergunta. Você vai querer que a sua filha seja uma pessoa fraca e frágil? Como é? Não entendi. Se você, mamãe, vai querer que a sua filha seja fraca e frágil? De jeito uma pessoa nenhum. Que não vai romper no mundo, né? Insegura, né, Vanessa? E muitas vezes os próprios pais causam essa insegurança no filho, né? Por excesso de proteção, com baixa autoestima. Pois é. Eu não consigo. Tem pai que quando o filho vai chegando na fase do ensino médio, quer que o filho passe no vestibular. Mas aquele filho fica assim, eu não consigo, eu não vou passar, porque durante toda a trajetória, os pais, por super proteger, não deixar com que aquela pessoa acreditasse nela. O seu filho é uma flecha na sua mão e você precisa de ser um pai e uma mãe guerreira. E o pai guerreiro, ele lança a flecha no lugar certo. E o lugar certo, Deus nos dá a direção. Nós podemos lançar os nossos filhos, mas para isso a gente tem que passar para eles a credibilidade, acreditar que ele vai conseguir. Só que para isso, a gente também precisa de pai e mãe ter uma boa autoestima. É verdade. Porque quando o pai é inseguro, ele tem uma baixa autoestima, ele não acredita nele, como que ele vai acreditar no filho? Então, que nessa manhã Deus possa te visitar e levar para você cura na sua autoestima, na sua autoimagem, que Deus possa colocar pessoas na sua vida para te ajudar, para te fortalecer, sejam pastores, sejam psicólogos, sejam profissionais da saúde, mas sempre Deus coloca alguém na nossa vida para nos ajudar, porque pai doente adoece os filhos. Então, nós precisamos de sermos pais curados na nossa autoestima, em toda a nossa maneira de ver e de viver. É isso que Deus tem para trazer para nós, né, Tuca? Pois é. Agora, Vanessa, você falou numa palavra que é muito importante, autoestima e insegurança. Quando um pai, por exemplo, uma mãe, percebe que a sua criança, suponhamos na idade ali de 6, 5, 6, 7 anos, por exemplo, 8, que ela está insegura, que é uma criança insegura,
O que esses pais devem começar a fazer? Que é uma criança que tem muita dificuldade de se expressar, tem vergonha excessiva da opinião dos outros. Ela é aquela criança, por exemplo, que se deixa alguma coisa cair, ela fica paralisada com medo já do olhar do outro. O que esses pais devem estar fazendo de errado e como eles devem começar a proceder para que não prejudique mais ainda, né? Entendi. Hoje em dia, Tuca, a gente vive um tempo que as pessoas estão muito ávidas para dar diagnóstico. Ah, o seu filho tem déficit de atenção. Ah, quem sabe o seu filho não tem a síndrome de Asperger. Ah, seu filho ele tem excesso de ansiedade. Isso são transtornos emocionais que é um psicólogo, um médico, psiquiatra que vai detectar. Só que nós, pais e mães, nós podemos observar os sintomas, os sinais que os nossos filhos emitem. Por exemplo, primeiro dia de aula, que a criança está indo para a escola. Tem 6 anos, nunca foi na escola. Vamos pensar, é normal que a criança vai chorar? É normal, às vezes, uma criança de 3, 4 anos fazer xixi na cama algumas vezes? Concorda? Tem algumas coisas que as pessoas fazem que é considerada normal e não quer dizer que ele é ansioso, está com problema emocional. Mas se o seu filho, durante várias semanas, durante meses, ele chora demais, está sempre com medo, com vergonha, não se posiciona, não faz as coisas dentro daquilo que é considerado normal, vale a pena você, pai e mãe, procurar um psicólogo, fazer uma avaliação. Mas muitas vezes, antes de procurar um psicólogo, é necessário também a gente reavaliar o nosso casamento, a estrutura da nossa família, porque às vezes o jeito que os pais se relacionam em casa, às vezes você não é mais casado, mas mora sozinho com seu filho, mas está muito cansada, tem muita mãe solteira, muito pai que já se separou e tem uma sobrecarga de trabalho em cima de você e muita responsabilidade, você não tem com quem dividir, você fica bravo, você grita, você reclama o tempo todo, ai, tá difícil, eu não tenho dinheiro, você está casado, um cônjuge fica falando mal do outro, o filho escuta, esse sistema familiar fragilizado e que não está muito equilibrado, traz para a criança ansiedade e medo. Então, às vezes a gente leva o filho para o psicólogo, Tuca, e muitas vezes o psicólogo vai ter que tratar da relação familiar que está tirando a estabilidade da criança. Mas de qualquer forma, se você percebe muita ansiedade, medo, insegurança, muita gente começa a orar, né? Mas a oração, ela vem junto com a ação. Orar é muito bom, mas a Deus, Ele coloca pessoas para nos ajudar. Então é importante um psicólogo, às vezes um psiquiatra, um neurologista, para estar avaliando essa criança, porque quando a ansiedade ela não é trabalhada no início, Tuca, ela não vai parar, não. Ela vai aumentando e muitas vezes se torna uma síndrome do pânico, ela se torna uma depressão. Então, o pior cego é aquele que não quer ver. E muitas vezes nós percebemos dificuldades na vida dos nossos filhos e a gente quer achar que aquilo não está existindo, quer negar uma realidade. Então, não negue. Se você percebe isso na vida da sua criança, se você percebe isso na sua vida, busque ajuda porque tem como você resolver. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.